Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 3 e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre fome e saciedade e seus impactos no processo de emagrecimento. Essa aula é muito importante que vocês entendam, tá bom? Eu estou fazendo isso para que de fato possamos ter uma reeducação alimentar. O processo de emagrecimento, da nutrição, ele requer uma educação. Você precisa aprender a comer e você precisa entender o porquê de tudo aquilo que tem relacionado a alimentos no seu cardápio, tá bom? As estratégias que são utilizadas ali para vocês. Então, quero que vocês tenham esse aprendizado, eu quero que vocês entendam sobre o impacto dos alimentos na fome de vocês e na saciedade. Então, vou ser bem resumido aqui para que essa aula ela não fique longa e também não fique chata, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui duas opções de café da manhã. A primeira opção é um pão com manteiga e um copo de café com leite e açúcar. A segunda opção é um pão com ovo, uma porção de fruta aqui que é melão, com chia e psyllium e um copo de café preto sem açúcar. Perceba, pessoal, que são basicamente os mesmos alimentos. Porém, em uma refeição, ele tem o quê? Tem uma baixa qualidade nutricional e em outra ele tem uma qualidade nutricional maior. Então, o que é que a gente tem aqui basicamente? Carboidrato, gordura. E aqui a gente tem proteínas de boa qualidade, carboidratos, fibras, nós temos aqui as frutas também, e nós reduzimos ali o açúcar que estaria aqui nesse café. Então, qual a diferença de uma refeição para outra? Primeiro, uma refeição ela vai causar menos impacto na saciedade, que é o pão com manteiga e um copo de café e açúcar. Por que isso? Porque essa opção aqui, ele vai fazer com que você fique com mais fome ao longo do dia. E isso para um indivíduo que está buscando o processo de emagrecimento é muito ruim. Então o que é que eu vejo muito no consultório? O paciente me relata que o café da manhã dele é um pão com manteiga, ou apenas um cuscuz puro com manteiga, um copo de café. E por que isso é ruim? Porque esses alimentos tendem a gerar um maior impacto na sua glicose, elevar um pouco mais, porque você está comendo ele puro, e consequentemente, quando essa glicose desce de forma muito mais rápida, você acaba ficando com uma maior fome ao longo do dia. Então isso acaba sendo prejudicial, por quê? Porque no almoço você vai comer muito mais. Então sempre lembre disso. O café da manhã, ele precisa ser uma refeição rica em proteínas e rica em fibras. Então eu sempre faço isso para todos os meus pacientes. E o que é que eu percebo em alguns casos? Às vezes o paciente me relata que pela manhã ele não está comendo a fruta, não está comendo a fibra. E isso vai impactar ao longo do dia. Então essa primeira refeição do dia é muito importante para vocês. Então sempre tenham isso em conta, que o café da manhã ele precisa ter fibra, ele precisa ter proteína, visando uma maior saciedade. Porque se você deixar de fazer a refeição como ela foi elaborada para você fazer, a tendência é que você vai comer muito mais no almoço, porque você vai estar com a glicose baixa, e aí quando chegar no almoço você vai estar com muita fome, e aí você vai acabar comendo muito mais do que deveria. Olha só também aqui, duas opções de almoço, tá bom? Que é muito comum às vezes, são as pessoas comerem ali o carboidrato com a proteína, o arroz com frango ou arroz com carne. E aí a pessoa não coloca o feijão, ela não coloca uma salada, ela coloca um teor menor de proteína e maior de carboidrato. Então isso também vai gerar o quê? Uma maior fome ao longo do dia. A gente sempre tem que pensar em saciedade, tá bom? A saciedade ela é muito importante para que você consiga, de fato, ter um processo de emagrecimento no longo prazo, para que você tenha uma adesão. Essa ideia de você ter que passar fome no processo de emagrecimento, isso não existe. O adequado é que você tenha uma alimentação que gere saciedade em você. Por que eu digo isso? Porque qual é a maior dificuldade para alguém emagrecer? Vai ser a fome. A maioria das pessoas que ganham muito peso são pessoas que comem mais. Porque se você come mais calorias, consequentemente você vai ter um ganho de peso maior. Então isso se explica muito por conta dessas refeições que são pobres em alimentos de boas qualidades. Então nunca faça um almoço dessa forma. Porque se você for fazer um almoço dessa forma, isso vai impactar sim na sua fome, porque você vai ficar com fome mais rápido, consequentemente você vai buscar comer algum alimento mais hiperpalatável, um alimento mais calórico, com teor de açúcar, para saciar essa vontade que você está de comer. Então você vai comer mais calorias, consequentemente vai ganhar mais peso. Então sempre tenha fibra junto. Então aqui você vê nessa foto, você vê o exemplo aqui, com a variedade de folhas, tem cenoura, tem feijão. Esses alimentos, eles
fazem com que você consiga ter uma absorção, né, um menor impacto desses alimentos na sua glicose. Então, consequentemente, você consegue manter os níveis mais estáveis e, consequentemente, você também tem uma saciedade no longo prazo, tá bom? Então, sempre lembre disso. O que vai fazer você emagrecer é você comer menos. Mas para você comer menos, você tem que sentir menos fome. Então, você vai sentir menos fome se a sua nutrição for adequada, tá bom? Então, a gente tem que levar em consideração também outro ponto, pessoal. Que, por exemplo, pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, essas condições, né, de saúde, elas vão causar o quê? Resistência à insulina, resistência à leptina, que a gente vai falar mais aqui na frente, aumento da grelina, aumento da inflamação. Então, o paciente que ele tem um alto percentual de gordura, ele vai ter um aumento da inflamação. Então, essa inflamação faz com que você tenha a desregulação desses hormônios, né? Hormônio de saciedade, hormônio da fome. Então, tudo isso impacta lá na sua resposta à sua alimentação. Porque muitas pessoas que têm, a grande maioria das pessoas que estão com obesidade, que estão acima do peso, tem dificuldade de emagrecer. Exatamente por isso. Porque elas têm esses hormônios desregulados. E é exatamente por isso que a gente vê muito hoje médicos passando, né, medicações que são análogas à GLP-1. Então a gente tem, por exemplo, o Ozempic, que é muito conhecido. Por quê? Para que essas pessoas elas comam menos e, comendo menos, elas emagreçam, tá bom? Então essas medicações, um dos objetivos dessas medicações é que a pessoa coma menos. Então é todo um contexto, né? Lembrando que a obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser tratada de forma multidisciplinar. Eu não sou contra as medicações como o Ozempic, claro, tem que estar dentro de um contexto com a orientação de um médico qualificado para isso. Nós também temos hormônios da saciedade, né, como o GLP-1, que eu já falei, nós temos o CCK, nós temos o peptídeo YY e a leptina, que é um dos hormônios mais falados, né, e mais conhecidos. Até porque, pessoal, a gente tem que entender uma coisa, que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino. Por quê? Porque ele produz hormônios, né? São leptina e grelina e outros hormônios também. Então, lá em 1994, né, a ciência avançou e se descobriu que o tecido adiposo, ele é um órgão. Então, isso mudou tudo no cenário da obesidade. Então, o que é que acontece? A leptina, né, ele é um hormônio que ele é produzido pelos adipócitos e ele age no hipotálamo diminuindo o apetite. Então, quando você come, o nosso corpo, né, esse hormônio, a leptina, ele sinaliza para você parar de comer, certo? Só o que acontece? Quanto maior for a gordura corporal, maior é a quantidade da leptina. Só que o indivíduo obeso, ele acaba tendo uma resistência a esse hormônio, né, a leptina. Então, por ter essa resistência à leptina, ele acaba comendo mais do que devia e ele não tem essa sinalização da saciedade. Então, a maioria das pessoas, né, com obesidade, elas possuem essa resistência à leptina, tá bom? Graças a uma menor quantidade de receptores desse hormônio no sistema nervoso central. Então, esses indivíduos, né, que estão com obesidade, nessas condições, eles têm uma maior dificuldade de parar de comer, por conta dessa resistência à leptina. Mas como é que você vai melhorar essa resistência à leptina? E aqui, qual é a ideia de eu estar falando sobre isso? Não quero me aprofundar, mas a ideia de falar sobre isso é para que você entenda, porque muitas vezes você chega no consultório e você acha que é tão simples, mas não é tão simples, é complexo. Porque como você tem essa sensibilidade à leptina, né, como você tem essa resistência à sensibilidade, como você tem uma resistência, à leptina, o que acontece? Fisiologicamente, você vai tender a comer mais. Então, o que a gente precisa? Melhorar essa sensibilidade à leptina. E é aí que entra, né, que eu sempre falo, que não é só ali o aspecto da dieta. A dieta é muito importante, mas tem outros fatores que são importantes. Por exemplo, o sono. O sono, ele é muito importante. Então, estudos mostram que indivíduos que dormem pouco acabam tendo, né, uma maior desregulação desses hormônios. Então você acaba comendo mais, você acaba tendo mais fome ao longo do dia, você acaba tendo piores escolhas alimentares ao longo do dia, porque você dorme pouco. Então existe uma diferença muito grande de pessoas que dormem 4 horas por dia para indivíduos que dormem 7, 8 horas por dia. Então pessoas que dormem mais,
elas acabam tendo uma maior regulação, né, desses hormônios, elas acabam tendo uma melhor resposta a esses hormônios do que indivíduos que dormem pouco. O que está acontecendo hoje? A gente vive numa sociedade cada vez onde as pessoas dormem menos. Né? E tem a questão também do ciclo circadiano, que eu vou falar em outro vídeo para vocês, que é importante a gente entender também. Mas o sono é importantíssimo para melhorar a leptina. Outro aspecto, musculação. Eu sempre falo para boa parte dos pacientes, né, principalmente aqueles que ainda não fazem musculação, faça musculação. A musculação é muito importante para que você consiga ter bons resultados. Então, você aumentar a sua massa muscular, você vai melhorar a sua captação de glicose, né, você ter essa reserva de músculo é muito importante para a sua saúde. Então, faça musculação, tá bom? Foque na musculação, é importante para você. Emagrecer, eu sempre falo, existe uma diferença entre emagrecer e perder peso. Perder peso é você perder tudo, é perder músculo, é perder gordura, é perder hidratação, retenção. Só que emagrecer de forma saudável é você perder gordura preservando a sua massa muscular e também preservando e tendo uma boa hidratação. Então não é só cortar carboidrato, não é só ficar preocupado em perder 10 quilos em um mês, não é isso. É você ter um emagrecimento saudável no longo prazo, preservando massa muscular, porque isso é imprescindível para o emagrecimento. Além da musculação, você precisa fazer o cardio. O cardio é importante, você ter esse trabalho voltado à parte cardiovascular, né? Você ganhar resistência. O cardio ele é muito importante quando a gente pensa em aumento da flexibilidade metabólica, quando a gente pensa aqui sobre biogênese mitocondrial, que é o aumento da quantidade, né? O aumento das mitocôndrias, que vão ser extremamente importantes para a utilização de substratos energéticos como gorduras, glicose. Então é importante você ter tanto a musculação como o cardio. Então você precisa tornar o seu corpo, torná-lo, né, com uma melhor flexibilidade metabólica. Então quando você entra no processo de emagrecimento, não é tão simples assim, porque você está com essa inflamação crônica, alto percentual de gordura, então tudo ali em você ainda está em uma condição que precisa de reajustes, né? Então você precisa ter esse processo de emagrecimento saudável, preservar músculo. Então assim, é um contexto, melhorar sono, redução do estresse, a gente vive cada vez mais estressado. Então pessoal, não é tão simples como a gente pensa sobre o processo de emagrecimento. Existe todo um contexto por trás, existem aspectos fisiológicos, hormonais, que vão tornar esse processo difícil. E é exatamente por isso que, infelizmente, boa parte das pessoas que iniciam o processo de emagrecimento acabam desistindo, porque elas acham que é só comer menos, e não é só isso, existe todo um contexto por trás, tá bom? Então eu tenho uma imagenzinha aqui bem simples, né, para vocês observarem como é que a gente sente fome, né? A fome, ela começa no nosso estômago, que quando fica vazio, ele aumenta a produção de um hormônio chamado grelina. Então esse hormônio ele vai sinalizar, né, ele vai avisar lá no hipotálamo que você precisa comer. E aí o corpo ele vai pedir o quê? Alimento, vai pedir comida. Então você vai comer, certo? Seu estômago sinalizou. Então quando você come, né, quando essa comida ela chega no estômago, essa grelina que sinaliza a fome, ela acaba diminuindo. E aí você sente cada vez menos vontade de comer. E aí quem sinaliza isso? Que sinaliza que é a vontade, que é o momento de parar de comer, a leptina, né? Que a gente falou acima, que o indivíduo que é obeso, ele tem uma resistência à leptina, então ele perde essa sensibilidade de parar de comer. Então ele acaba comendo mais e mais, tá bom? Então é isso que a gente precisa pensar aqui também sobre o processo de emagrecimento. Como esses hormônios estão desregulados, você vai sentir muito mais fome e você também não vai se atentar ao momento de parar de comer, porque você vai acabar comendo muito, tá bom? Então a gente precisa observar isso aqui. O que é que eu acho importante nessa situação? A gente tem que pensar também no esvaziamento gástrico, tá bom? Se a gente já sabe aqui, pelo que a gente acabou de ouvir, que a grelina, né, ele é um hormônio que vai ser sinalizado quando nós estamos com o estômago vazio, o que é ideal de a gente pensar em fazer? E a gente fazer com que o nosso estômago, né, a gente tenha um bom volume nutricional, pensando em saciedade e evitando que a gente tenha um rápido esvaziamento gástrico, né, que consequentemente vai fazer com que a gente fique com mais fome ao longo do dia. Então aqui a gente já pensa em estratégias de nutricionais, né? Quais alimentos nós vamos consumir. Então eu sempre falo, proteína é importante. Você fazer uma boa quantidade de salada. Então pense aí 200
300 gramas de salada em um almoço. Olha como isso vai preencher bem o seu estômago, vai gerar uma maior saciedade, um menor esvaziamento gástrico, né? Você vai se sentir saciado por mais tempo, isso é importante. Por isso que eu dei esse exemplo aqui, olha só. O que é que você acha que vai ter um esvaziamento gástrico menor? Um prato de arroz e frango ou um prato de arroz, feijão, uma porção grande de salada? Consequentemente, né, a gente sabe que essa opção aqui ela vai ter um esvaziamento gástrico menor, consequentemente você vai sentir menos fome ao decorrer, né, do período de digestão desses alimentos, né? Já que não, aqui vai ser digerido bem mais rápido. Então, pessoal, isso é muito importante, certo? Quando eu falo sobre essa questão do esvaziamento gástrico, porque quando o estômago está vazio, né, como eu já falei, ele vai liberar o quê? Grelina. Então, se você come alimentos que não vão ter esse tempo de digestão, né, que tem uma digestão mais lenta, que reduz a absorção do carboidrato ali, se você não tem esses alimentos, você vai ficar com muito mais fome ao longo do dia, porque você vai ter um esvaziamento gástrico mais rápido e toda hora você vai sinalizar fome, Então, você que já está nessa condição de obesidade, sobrepeso, que tem essas questões hormonais, você precisa fazer o que para gerar para lentificar, né, esse esvaziamento gástrico, né, para tornar esse esvaziamento gástrico mais lento para que você sinta menos fome. Primeiro ponto, você precisa consumir mais fibras. Então, aveia, psyllium, legumes, sementes, cereais integrais, né, grãos, frutas com casca é importante porque isso lentifica, tá bom, a digestão e consequentemente você tem uma maior saciedade. O amido resistente, que são feijão, grão de bico, lentilha, tem o trigo sarraceno, né? Poucas pessoas conhecem, mas é uma opção também. A proteína, que é o frango, carne, ovos, peixes. Importante você ter esses alimentos também inclusos no cardápio em boas quantidades. As fontes de gordura, castanha, azeite de oliva, abacate, tem outros tipos também de gordura que vocês podem estar utilizando, né? Como por exemplo, você pode suplementar o ômega 3, existe também semente de abóbora, né, que é um grão que também tem boas fontes de gordura, semente de gergelim, nozes, então assim, tem uma variedade de boas fontes de gorduras também. Tem as gorduras saturadas, não são muito indicadas, mas alguns alimentos vão ter, como carne, ovos, né? Tem um pouquinho ali também de gordura saturada. Outro fator interessante que pode ser utilizado nesses pacientes que sentem muita fome ao longo do dia são refeições com espaço de tempo menor. Por exemplo, aquela ideia de comer de 3 em 3 horas pode ser interessante para uma pessoa que sente muita fome ao longo do dia, porque a gente faz com que ela não fique muito tempo com o estômago vazio. Então, se você não fica com o estômago vazio por muito tempo, consequentemente, você vai conseguir controlar um pouco mais essa fome e vai se sentir um pouco mais saciado. Então pode ser interessante, né, para esses pacientes fazer refeições menores em 3 horas do que fazer refeições maiores com espaçamento de tempo, né? Então isso pode ser algo interessante também para a gente se pensar nessa ideia do esvaziamento gástrico. E outro fator importante é mastigar bem os alimentos. Então cada vez menos a gente tem mastigado melhor os alimentos, né? A gente engole a comida de fato, então isso acaba sendo muito prejudicial. Então basicamente é isso, pessoal. Se atentem a isso que eu estou falando. Nunca deixem de colocar salada, fibra que eu passo para vocês no cardápio, porque isso aqui é muito importante para a sua saciedade. E também nunca se esqueça de estar me relatando como é que está o seu cardápio, me passar os feedbacks semanais para que eu possa entender e fazer os reajustes necessários. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo vídeo.